Bom dia, boa tarde, gente! Estamos a um minutinho de começar, então. Eu queria falar para vocês que eu estou muito feliz de começar esse novo projeto, que é a Live Terapia, para que a gente possa se sentir num momento acolhedor, nem que seja alguns minutinhos na hora do almoço. Eu sei que muita gente está na correria e mesmo no horário do almoço acaba trabalhando ao mesmo tempo, almoçando na frente do computador ou fazendo outras demandas que geralmente não conseguem parar para almoçar. Até nesse momento, que é um momento tão importante da nossa refeição hoje, devido a esse caos que muita gente vivencia, a gente não consegue parar, respirar e almoçar. Então eu queria trazer esse momento em pós-almoço ou um almoço um pouquinho mais leve, um pouquinho mais descontraído e que a gente pudesse levar como um momento de autocuidado também, porque a gente precisa muito desse autocuidado com a gente mesmo, porque esse tema de hoje, o caos, por onde a gente começa, tem muito a ver com esse nosso autocuidado. Então, tô acenando para todo mundo aí, quem tá chegando. Eu vou me apresentar aqui então, rapidão. Sou Vanessa Sander, sou terapeuta transpessoal, sou formada pelo Instituto Zen aqui de Florianópolis, com a maravilhosa Eneida, que deu fim ou início ao meu grande processo de transformação. Eu comecei então em 2016 o curso vivencial, experienciei ele por 2 anos, gestante, depois a minha filha nasceu e eu me formei com ela no meu colo e a minha filha mais velha também junto comigo, com 10 anos. Então foi um processo muito rico, ao qual me impulsionou a estar aqui hoje, trazendo para vocês um pouquinho dessa minha experiência, dessas minhas vivências, desse meu processo de autotransformação que vem através do nosso autoconhecimento. Então eu quero deixar as boas-vindas, um bom almoço, um bom pós-almoço para todo mundo que está chegando aí. E a gente vai entrar então no tema. E se você quiser participar ao vivo, me fazer perguntas, colocar tudo aqui nos comentários também, a gente vai interagindo, porque eu acredito que o movimento, a interação e os relacionamentos é o que nos levam nessa caminhada de evolução. Não existe evolução sem nos relacionarmos com o outro. Então, muitas vezes, a gente está no caos interno e não quer colocar isso para fora, não quer falar para ninguém, e fica aumentando esse caos, porque nos sentimos sozinhos, que vem o sentimento da solidão. O próprio caos pode trazer esse sentimento. Alguém se sente solidão quando está no caos? Se sente sozinho? Pois é, esse é uma habilidade, uma consequência do caos, é se sentir só. O caos interno, ele também nos gera muita ansiedade. Vamos começar o tema então. Ontem eu já publiquei um vídeo com 3 dicas para vocês começarem aí pensando, quem respondeu aí que queria essa opção número 1 sobre o caos, em como a gente começa a entender como a gente chegou nesse caos. Então a primeira dica era pensar como a gente se sente, o que nos levou a se sentir naquele caos. E quando a gente está sentindo um caos, seja interno ou seja externo, coisas fora da nossa vida interna, do nosso caminho interno, da gente pensar e deixar o corpo sentir o que eu sinto quando eu estou no caos. Eu já estive no caos muitas vezes. Eu vou colocar aqui para vocês o que esse caos me trazia de sensação no corpo. Batimento cardíaco acelerado, alguns arrepios,
um aperto no estômago, algumas vezes uma certa azia, soluço, várias coisas relacionadas ao nosso estômago, ao nosso intestino, eles também estão falando com a gente quando a gente está nesse caos. O nosso corpo todinho fala com a gente. Então a gente tem que começar a prestar atenção nessas sensações. Eu identifiquei que eu estou no caos como? Pelas sensações que eu trago no meu corpo. O meu corpo é meu templo, é o meu melhor amigo. Ele nos mostra e nos conta muitas coisas que a gente pode trabalhar. Eu estudo a psicossomática desde os meus 15 anos. E esse processo de como que as doenças e as incertezas que o nosso corpo representa para nós nos fazem acordar para a vida. Às vezes é um problema simples, ou não, é uma dor de cabeça que não sai, que não passa. É uma dor de estômago que ela vai e volta, ela vai e volta. Na realidade, essas pequenas dores que a gente traz para o nosso corpo é uma forma da nossa mente, do nosso inconsciente, está nos mostrando para a consciência o como eu estou por dentro. Vamos supor, eu tô com muita dor no pescoço. Muita gente tem dor no pescoço, aqui na cervical, de ficar muito tempo trabalhando, de viver com muita tensão. A gente acaba comprimindo as nossas vértebras, a gente acaba comprimindo as nossas vértebras, a nossa musculatura e o nosso pescoço. Daqui a pouco tu vê que tu tá no torcicolo. Muitas pessoas passam por isso. Mas o que o corpo está nos avisando quando a gente tem um torcicolo ou uma dor aqui no pescoço? O que vocês acham que o nosso corpo está nos avisando? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Falem comigo, eu gosto dessa interação, gente. Quando essas dores vêm, então, o que o pescoço e o torcicolo quer nos dizer? Que a gente está num momento e vivenciando uma tensão extrema. Por quê? Porque o nosso pescoço, essa dor, ela nos paralisa. Tu não consegue pensar quando você está com dor. Você não consegue articular a sua cabeça, a sua fala, a sua mente, porque o pescoço está travado. Então ele está querendo nos mostrar que a gente está com rigidez, excesso de controle e tensão. Então um torcicolo nos mostra muitas coisas que estão por trás dessa dor. Só que a gente não quer olhar na maioria das vezes. Aquela dor de cabeça incessante que a gente tem, muitas vezes a gente diz, estou no período pré-menstrual. Sim, eu me observo, eu sei que é da menstruação. Aí passa a menstruação, chega num período fértil e tu continua com a dor de cabeça. Mas tu vai dizendo pra ti mesmo que é lá da TPM, daqui a pouquinho tu não tá te observando, tu tá com dor de cabeça. Então quando a gente tá com essa dor de cabeça que vai e volta e a gente acha que é uma coisa e não é, a gente acaba arrumando desculpas e falando pra nós mesmos, é por isso, é por aquilo, eu fiquei muito tempo hoje no celular, no computador trabalhando, eu tô de TPM, eu comi alguma coisa e é do estômago. Então a gente vai elencando desculpas para nós mesmos, para não olhar para a real consequência ou o real motivo daquela dor. E o que isso tudo tem a ver com o caos? Porque quando a gente está no caos interno, geralmente esse caos é interno, tá? O que eu quis dizer para vocês entre o caos interno e o caos externo é que a gente acha muitas vezes que esse caos externo é o problema. Por quê? Qual é o caos externo? São outros fatores externos à nossa consciência e à nossa mente que a gente acredita que estão nos atrapalhando. Vamos supor, um caso bem típico aqui dentro do todo esse processo do Covid. Eu não tenho escola para colocar os meus filhos, eu preciso trabalhar e isso está tornando a minha vida o caos. Eu acredito que isso possa estar tornando a tua vida o caos.
Mas o que você fez para tentar melhorar esse caos? Tu tentou arrumar alguma forma de ter uma disciplina, uma rotina com os teus filhos? Tu fez com que os teus filhos entendessem que tu tá num momento de trabalho e tu tirou um tempinho para eles saber identificar. Ó, agora eu tô trabalhando, agora eu tenho um momento para ti. Então esses são um dos exemplos de como a gente acredita que esse caos, essa ansiedade, esse conflito interno tem a ver com o externo, tem a ver com a pandemia, tem a ver com o meu trabalho fechado, tem a ver com a minha falta de dinheiro, tem a ver com as minhas relações que não dão certo, tem a ver com as pessoas que estão lá fora, externo a mim. E a gente fica achando culpados pro nosso caos. E aí a gente coloca esse caos como um caos externo. Mas na realidade, o caos externo é o que a gente está enxergando do nosso próprio caos interno. Enquanto a gente não para e não olha ali pro nosso caos interno e continua acreditando que é o ambiente, as situações, a pandemia ou qualquer outro problema que está gerando esse caos, a gente tá ainda com um véu na frente, na nossa frente, sem querer olhar para a realidade do problema. E a gente tá sem ter um processo, que é um processo que todo mundo tem que começar a desconstruir por causa da nossa educação, que é o da autorresponsabilidade. Quando a gente acha que a culpa é do outro, que o caos é externo, que o problema é o nosso Bolsonaro presidente, que o problema é o meu chefe, que o problema é o meu marido, que o problema é meu namorado, a gente tá fugindo da nossa autorresponsabilidade sobre as coisas e colocando nesse lugar, né, de vítima, e a culpa é do outro. Mas por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente foi educado assim, de uma forma autoritária, punitiva e todos os fatores que a nossa educação e a nossa cultura nos deixa enraigado nas nossas células. Tudo isso é um processo sendo construído lá na nossa infância. Então a gente não sabe hoje por que eu não consigo assumir a responsabilidade pela minha vida. A responsabilidade por ter me colocado no caos. Porque ninguém me colocou lá. Fui eu que me coloquei lá. E a gente tem uma enorme dificuldade de ter essa autorresponsabilidade pelas nossas ações. Aqui no meu canal eu sempre falo muito da educação consciente, que é, na realidade, a gente trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, todo esse processo de autoconhecimento que vai trazer autorresponsabilidade, que vai nos tirar do não julgamento interno e externo, que vai nos trazer escolhas conscientes. Então eu tô sempre falando sobre esses processos, por quê? Porque quando a gente está olhando para os nossos processos conscientemente, a gente para de culpabilizar o outro pela nossa situação hoje. Então, por onde eu começo, Vanessa? Eu estou no caos, eu admito, aí eu quero que vocês me digam, eu estou no caos, eu sinto no meu corpo, como a minha querida Cassandra falou ali, tensão, problema para dormir. Eu sinto esse caos no meu corpo, através dos meus batimentos cardíacos acelerados. Eu sinto esse caos através da minha mente, que ela não consegue estar no momento presente, porque a minha mente está sempre fazendo um processo de retroalimentação negativa. O que é isso, Vanessa? A retroalimentação negativa da nossa mente, ela nos faz entrar e sair do caos diversas vezes. Por quê? Porque a nossa mente, ela está sempre flutuando entre o passado e o futuro. Ou a gente está preocupado com uma coisa lá do passado que a gente não conseguiu resolver e a nossa mente fica se retroalimentando daquela informação que é lá do passado, que eu não consegui resolver. Ou a gente está com a nossa mente lá no futuro, que nos gera ansiedade, pensando no que eu vou fazer amanhã, como é que eu vou pagar minhas contas, porque hoje eu não consegui
produzir o que eu tinha que produzir, e aí eu começo a me chibatar porque eu não conseguia me produzir, a minha mente entra nesse processo de novo. Tô produzindo, não tô produzindo. E eu fico me auto-sabotando. E a minha mente que faz isso o tempo todo. Ela fica se retroalimentando de informação negativa do passado ou do futuro. Mas por que a minha mente faz isso? É consciente esse processo? Não. Esse processo não é consciente e a gente não tem controle sobre ele até que a gente tome consciência disso. A gente só consegue ter um controle da nossa mente, que não é o controle em si que você está pensando, eu assumo aqui, cala a boca aí minha mente, agora eu que assumo. Não, não é esse controle. Eu tô falando de um controle da gente conseguir selecionar em que tipo de pensamento que eu vou estar, em que foco que eu tô, de focar no meu momento presente, de trazer a minha mente para o momento presente aqui e agora. Agora eu tô 100% aqui com vocês. Quem que tá 100% aí comigo? Quem é que tá me ouvindo e olhando no meu olho e prestando atenção no que eu tô falando? E quem tá fazendo isso e ao mesmo tempo tá com a mente vagando ou escrevendo alguma coisa do trabalho, ou fazendo a comida, ou qualquer outra coisa? Quem que tá aí comigo 100% agora, como eu tô contigo? Quem que tá desprendendo essa energia, a mesma que eu tô desprendendo para vocês, o meu tempo que é valioso? Vocês estão fazendo isso comigo e eu honro vocês por vocês estarem aqui me escutando e tentando estar nesse momento presente, porque é aqui que a gente tem que estar, é aqui e agora que a gente tem que estar. Então a gente volta perguntando, eu tô no caos, por onde eu começo? É por aqui que a gente começa, é aqui, é agora, é nessa live que a gente começa. Mas como assim, Vanessa? Se você conseguir fazer esse exercício que eu falei agora, de estar aqui comigo e desconectar das outras coisas que estão ao teu redor, dentro da tua mente ou no teu ambiente externo. Vamos supor, passou um avião aqui agora e eu não deixei de focar em vocês. Tipo, eu consegui desfocar a minha mente do barulho do avião passando, porque eu estou aqui 100% com vocês. É um exercício que eu estou propondo para quem quer realmente sair do caos e quer começar isso agora. A gente só pode começar isso aqui e agora. Não é depois que acabar a live. É agora. Vocês estão querendo começar isso agora? Ou vocês vão procrastinar mais um pouquinho e dizer que começam na segunda? Pois é. Então tá. Eu tenho certeza que vocês querem começar isso agora. Que vocês querem começar a sair desse caos agora. Então eu peço, como primeiro exercício, tentem concentrar a atenção de vocês, que é o bem mais valioso que vocês podem estar me trazendo aqui agora, no que eu tô falando, nos meus olhos e na verdade que eu tô trazendo aqui agora. Porque é isso que eu tenho dentro de mim e é isso que eu quero trazer para vocês. Porque assim, se a gente consegue concentrar no aqui e agora, a gente trava o processo de retroalimentação negativa da nossa mente. Porque a gente tá com a mente aqui e agora. Quando a mente não tá aqui e agora, a retroalimentação começa. Futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado. E o momento, esse momento aqui que tu devia estar aproveitando, passou. E você não tava aqui. Você só tava conectado aí. Fazendo de conta, entendeu? Que você tá presente aqui e agora. E a sua mente tá lá, vagando, lendo alguma outra coisa, almoçando, sem prestar atenção no almoço também, e nem prestar atenção no que eu tô falando. Beleza, vocês conseguiram concentrar agora? Então tá. Então eu vou propor um exercício que foi o primeiro exercício que eu fiz nos meus grupos de estudo. Ainda essa época, antes da minha transformação lá em 2015,
Antes de entrar para o laboratório de pesquisa da autoconsciência no Projeto Amanhecer na UFSC, onde eu era pesquisadora voluntária da minha própria consciência em grupo, quando eu entrei lá, eu consegui colocar tudo que eu tinha de conhecimento, de leitura, desde os meus 15 anos, sobre a consciência, sobre a mente, sobre comportamento humano, que é o que eu amo estudar, eu consegui colocar aquilo na minha vivência, na minha experiência. Eu digo, agora chega. Os livros foram um pouquinho pro lado e eu determinei para mim mesmo que a partir daquele momento, quem ia ser mestre da minha vida era eu mesma. Então eu deixei os meus muitos mestres, o Jung, Freud, Deepak Chopra, Louise Hay e todas essas pessoas que me acompanharam desde os meus 15 anos de estudo. Eu deixei eles ali de lado, nem de lado, aqui dentro do meu coração. E eu comecei a experienciar todas as coisas que eu estava vivendo. Como, Vanessa? Vivendo o aqui e o agora. Dizendo, chega pra minha mente. Eu não tô lá. Eu não tô lá no futuro, eu não tô lá no passado. Eu tô aqui e eu tô agora. E agora eu vou começar a experienciar dessa minha vida. Então eu determinei, eu decretei pra mim. Poxa, eu já estudei tanto, já fiz tantas coisas. Então o Fernando, que era o coordenador do projeto, olhou pra mim e disse: até quando os teus mestres vão estar fora de ti? Quando ele fez eu citar uma lista das pessoas que seriam os meus mestres, meus curadores, as pessoas que eu me inspirava, a minha lista foi bem grande. Umas 20, mais ou menos. Quando ele me fez essa pergunta, eu comecei a refletir. Como assim? Os meus mestres não estão fora de mim. Eu tenho que ser o mestre da minha vida. Eu tenho que tomar o controle da minha vida e deixar de procrastinar as ações que eu tenho que tomar e começar a tomar essas ações agora. Sem dizer, amanhã eu vou fazer. Não, depois eu vou fazer. Não, é agora. Então foi lá nesse processo, quando ele me fez essa pergunta, quem são os teus mestres? E eu respondi aquela lista imensa de pessoas. E ele disse pra mim, você tem que ser o mestre da sua vida. Você tem inspirações, que são essas pessoas. Essas inspirações vão estar contigo sempre, pois elas estão ali, na tua memória emocional. Não só aqui no teu cérebro, elas estão na memória emocional. Então eles vão te acompanhar na tua jornada, mas você vai ter que aprender a ser mestre da sua própria vida. Vocês estão acompanhando? Vocês querem ser o mestre da vida de vocês? Vocês querem mesmo estar nesse lugar de ter o controle da sua vida e da sua mente e não deixar mais que ela te controle, ou os fatores externos te controlem, que eles te levem para o caos o tempo todo? Pois é, uma das grandes técnicas é respirar. Vamos dar uma respirada aí para ver se a gente consegue trazer para dentro do nosso coração esse monte de informação. Respira, traz para dentro. Se eu tô aqui atenta, isso vai entrar. Se isso tá fazendo sentido para vocês, eu quero que vocês me falem aí se tá fazendo sentido, se vocês compreenderam, se vocês estão com alguma dúvida, eu posso prosseguir. Vocês entenderam que esse caos externo torna o caos, nos mostra que existe um caos interno e que o caos externo geralmente ele é um reflexo do nosso caos interno e da nossa mente passado, futuro, a nossa mente fora da consciência do aqui e do agora. Toda semana eu vou colocar um tema para vocês escolherem, estão precisando naquele momento, e a gente vai conversar junto aqui. Por quê? Por que junto? Porque eu participei desse projeto, eu participei da minha pós em psicologia transpessoal, tudo foi em grupo.
E eu consegui perceber na minha própria vivência que a evolução é muito maior quando a gente está em reflexo com o outro. Somos todos interligados. E quando a gente está junto, com o mesmo intuito, todo mundo que está aqui está com o intuito de aprender algo e melhorar em algo, nem que seja a saída do caos. Então a gente tem um mesmo propósito. Quando a gente tem um mesmo propósito, a gente se conecta nessas energias, a gente consegue criar uma esfera de consciência nesse todo, e esses processos eles começam a se unir cada vez mais. Então, quando eu falo do processo de alguém aqui que vai me trazer um problema nessa live terapia, que a gente vai discutir esse problema junto, a gente vai compartilhar essas experiências, as pessoas que estão ouvindo e que estão com essa atenção vão se identificar com aquele problema e vão trazer aquele resultado, aquela solução que eu vou trazer para vocês aqui junto para elas. Quando a gente está com o outro, a gente não precisa adentrar no problema, no processo do outro, quando a gente se identifica com aquele mesmo problema. E aí a gente consegue aprender através do outro. E essa é, para mim, o melhor caminho de evolução, de transformação. É através do outro. Somos todos espelhos. Eu tô até achando engraçado fazer essa live ao vivo e me olhando aqui. A gente fica se olhando o tempo todo. Eu queria estar olhando para vocês. Eu queria estar olhando no olho de vocês, porque a gente tem que quebrar esses padrões, né, que a evolução tecnológica está nos trazendo, né, que são essas formas diferentes de tu estar com a outra pessoa, de tu ficar conectado com a outra pessoa através do olhar, de eu saber se vocês estão presentes, se vocês estão aqui me olhando mesmo. Então, tudo isso faz parte de um grande processo e faz parte desse caos interno. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui primeiro exercício